O maior desafio até agora é da gestão Renato Gaúcho no Fluminense. O Fluminense enfrenta o Corinthians lá no Itaquerão, nessa quarta-feira, às 19h30. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nessa quarta-feira, 19h30, lá no Itaquerão, em São Paulo, para enfrentar o Corinthians. Um adversário difícil e eu considero até agora o maior desafio dessa gestão de grupo do Renato Gaúcho. E para esse jogo, o Fluminense tem problemas e problemas sérios para sua escalação. Em primeiro lugar, preciso dizer que o Fluminense tem um histórico de derrotas no Itaquerão. Se eu não me engano, apenas uma vitória por 2-0, acho que em 2022, se eu não me engano. E o resto, empate e principalmente derrotas, incluindo 3-0 no ano passado, né, que foi um vexame de atuação, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Mas o Fluminense com o Renato Gaúcho, antes do Renato Gaúcho, após a saída, né, daquela coisa que dizem que é técnico, o Fluminense vem de 4 vitórias. Né? Venceu o Once Caldas fora de casa, venceu o Bragantino no Maracanã, venceu o São José no Maracanã e venceu o Santos também no Maracanã no último domingo. Para esse jogo contra o Corinthians, o Renato Gaúcho tem os desfalques certos do Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa no jogo contra o Santos, do Hércules, alertado pela fisiologia de que a qualquer momento vai estourar, e do Ganso, né, por desgaste físico. E alguém vai dizer, mas não estava jogando, jogou 2 jogos, né, porque a imbecilidade está solta no mundo, por causa das redes sociais, sobretudo por conta do X, né, o antigo Twitter. Mas o fato é que não ter sequer treinado durante 40 dias praticamente, né, e tendo jogado, há um desgaste físico, há de se entrar completamente em forma para poder render aquilo que o Paulo Henrique Ganso pode nos oferecer. Então o Ganso nem viajou para São Paulo e o time provável, né, que o Renato vai colocar em campo é o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Freitas e René, Bernal, Martinelli e Lima, e o ataque que a gente está acostumado com Arias, com o Cano e com o Canóbio. O Canóbio que foi bem mal contra o Santos, já não tinha jogado grande coisa nos jogos anteriores. Eu acho que se ele continuar com esse nível de atuação, ele vai acabar perdendo a titularidade, né, para o Keno. Mas por enquanto ele deve ser titular ainda, o Renato não deve querer mexer muito mais na equipe do que já vai ter que mexer, né? São 2 titulares que não vão poder jogar e um reserva imediato que entraria para ganhar cada vez mais minutagem, que também não vai jogar. Então acredito que o Renato mantenha o Canóbio como titular, mas ele vai precisar performar num jogo que, repito, é muito difícil. Né? E eu não falo só pela pressão da torcida, né? São jogadores profissionais que já deveriam estar acostumados à pressão de torcida, mas porque o Corinthians se agiganta muito, né, quando joga sobre os seus domínios e tem um bom time, ao contrário do que os vascaínos disseram no jogo antes do jogo contra o Corinthians, que perderam por 3-0, que o Corinthians era um time fraco, que o Corinthians era um time ruim, que o Vasco ia atropelar. O Vasco não está atropelando nem formiga, né, quanto mais atropelar o Corinthians no Itaquera. Então o Fluminense vai ter que marcar muito forte, que ter muito cuidado com os contra-ataques, com os lançamentos para o Memphis e para o Yuri Alberto, né, e fazer o seu jogo, jogar bola e tentar controlar as ações o máximo possível, porque enquanto você está com a bola, você não leva gol. Né? E se você está com a bola produzindo jogadas para o ataque, você tem chances maiores de fazer o gol e de ganhar o jogo. Vai ser extremamente difícil, mas o Fluminense tem time, né, para bater de frente com o Corinthians. O Corinthians não é um time ruim, como os vascaínos diziam, mas o Fluminense tem time para bater de frente e vamos ver o que vai acontecer, apesar desses desfalques, sobretudo o desfalque do Thiago Silva, que além de ser um craque, é um líder dentro de campo. Na história do confronto, são 123 jogos, com 43 vitórias do Fluminense, 36 empates e 44 vitórias do Corinthians. O Fluminense fez 156 gols e sofreu 164, tendo um aproveitamento de 44,72%. Lembrando sempre que essas estatísticas eu pego no site flusão.xyz, né? Tem informação da história do Fluminense. Nos últimos 12 jogos, são 5 vitórias do Corinthians, 3 do Fluminense e 4 empates.
né? Um confronto extremamente equilibrado, assim como contra o Santos, né? No vídeo passado eu falei das estatísticas do jogo, não tem um freguês, né? Não tem sequer, né, uma era de freguesia entre esses times, assim, aquela coisa que fica 10 milhões de anos sem ganhar, né? Sempre muito equilibrado, como nos últimos 12 jogos, que vem de 2020 para cá, né? O Corinthians venceu 5, o Fluminense venceu 3 e foram 4 empates, ou seja, há sim um equilíbrio entre as duas equipes. No Itaquerão não tem equilíbrio, né? O Corinthians vence muito mais do que o Fluminense, né? E está na hora do Fluminense conseguir dar uma quebradinha nessa estatística ruim no Itaquerão e vencer esse jogo, né? O Fluminense vai ter lá sua parte nos ingressos, a Sampa Flu, né, que esteja presente no Itaquerão para incentivar o Fluminense e que o Fluminense, né, o time do Fluminense, os jogadores e o técnico Renato Gaúcho honrem a camisa do Fluminense para que a gente possa sair de lá com um bom resultado. O empate já é um resultado razoável, quem me conhece sabe que eu odeio empatar, né? Um empate para mim é quase uma derrota, mas em jogos como esse, onde o Fluminense tem um histórico muito ruim, né, um empate pode se tornar lá na frente, na classificação, num bom resultado. A gente precisa recuperar, né, o ponto deixado, né, nessa história que eu sempre falo, que empatar fora de casa e ganhar em casa leva a título, né? O Fluminense deixou um ponto lá em Fortaleza, porque perdeu e não empatou, e o Fluminense precisa recuperar esse pontinho. Então nada melhor do que vencer o jogo, né, e ter 2 pontos, e nesse meu cálculo, vamos dizer assim, ter um pontinho de gordura para lá na frente, quem sabe buscar o pentacampeonato brasileiro. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.